De acordo com a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, o ceratocone é uma doença que atinge 1 em cada 2.000 pessoas. É a principal causa de transplantes de córnea no Brasil. Entre os mais de 23.000 transplantes realizados por ano, mais de 13.000 são de córnea. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui na nossa casa a oftalmologista, a doutora Joyce Fará. Doutora, seja bem-vinda à nossa casa. Obrigada, Abi. Boa tarde. Boa tarde. Doutora, quando eu comecei a ler, eu falei, nossa, eu não sabia muito sobre o ceratocone. E aí a gente ficou sabendo que aqui no estúdio a gente tem um dos nossos operacionais ali que já aconteceu isso com ele. Eu falei, olha, que parece que é comum, não é tão assim incomum, não é? O que é, na verdade? Então, o ceratocone, Abi, ele é uma doença da córnea. O que é a córnea, né? Então, quando a gente olha o modelinho do olho, a córnea é essa lente mais externa que a gente tem aqui. Certo. E no ceratocone, a córnea, ela assume um formato anormal. E a córnea de quem tem ceratocone, ela costuma ficar mais fina e mais protusa, assumindo um perfil de cone. Por isso o nome, ceratocone. Tá? Então, assim, quando a gente olha uma córnea de perfil, uma córnea normal, então, se a gente olhar assim de perfil, a córnea, ela deve ter o formato quase de uma colata de uma esfera, tá? Então, ela tem um perfil que a gente chama de asférico. Então, a córnea aqui, olhando de perfil. No ceratocone, a córnea começa a ficar bicuda e protusa. Isso gera uma irregularidade dessa lente, causando uma distorção na visão. No passado, o ceratocone ele só era diagnosticado em casos mais avançados, porque a gente não tinha acesso tão fácil a exames de córnea. Hoje em dia, com a evolução da tecnologia, a gente já consegue identificar ceratocone mais no início. Que bom! Então, aumentou o diagnóstico, por quê? Porque a gente está fazendo mais exames e detectando mais precocemente esses casos de ceratocone. E a gente consegue identificar um sintoma, por exemplo? O principal sintoma é o embaçamento da visão. Então, uma perda da qualidade visual fina, que muitas vezes não é totalmente corrigido com o uso de óculos. Então, assim, ceratocones iniciais, a pessoa pode achar que está com um pouco de miopia, um pouco de astigmatismo e só isso. Mas, ao ser avaliado por um oftalmologista, principalmente alguém que tem essa experiência com doenças de córnea, ceratocone, a gente consegue identificar alguns sinais no consultório que nos chamam a atenção. E aí a gente consegue avaliar de forma mais detalhada e fazer o diagnóstico com certeza. E existe alguma idade em que é mais recorrente, doutora, ou não? Sim, existe uma idade. O interessante é que o ceratocone ele acomete principalmente pessoas jovens. Então a idade de aparecimento mais comum é em adolescentes, crianças aí no final da infância, adolescentes e adultos jovens. E muita gente fala, nossa, mas achei que era uma doença de idoso, mas por quê? Porque a nossa córnea, quanto mais novo nós somos, mais elástica ela é e mais propensa a sofrer deformidades. Quando a gente vai ficando mais velho, a nossa córnea naturalmente, por um processo do envelhecimento, ela vai ficando mais rígida. Então a estrutura dela vai ficando mais estável e menos passível de deformações. Então é uma doença que quando a gente descobre mais novo, ela tende a ser mais agressiva e avançar de forma mais rápida. Nossa! Então, quando a gente descobre um ceratocone em criança e um adolescente, a gente tem que acompanhar de forma bem próxima. Por quê? Porque hoje em dia existe tratamento. E quando a gente detecta que está havendo uma progressão, ou seja, que a córnea está ficando mais distorcida, que a visão está piorando, existem tratamentos que podem ser feitos com o intuito de estabilizar a doença. Que legal! E quais são eles, doutora? Bom, então assim, o tratamento, né, que a gente tem hoje em dia, eu divido o tratamento do ceratocone em duas frentes. Tá. Por quê? Porque a principal causa do ceratocone, na verdade, ela é assim idiopática, a gente não tem uma causa determinante. Então tem componente genético, tem componente ambiental e individual. Mas a gente sabe que o principal fator modificável da doença é o hábito de coçar os olhos. Então, pessoas que têm alergias oculares, muitas vezes rinite, bronquite, pessoas alérgicas no geral, são mais propensas a também ter alergia nos olhos. E o hábito de coçar os olhos acaba fazendo com que o ceratocone avance. Nossa! Então, no tratamento do ceratocone, eu divido ele em duas partes. A primeira parte do tratamento é o controle da doença. Então, a gente vai evitar que a doença vai piorar. Então, para evitar a piora, o que a gente precisa fazer?
primeira coisa, não coçar os olhos. Então, o hábito de coçar os olhos é extremamente ruim, ele é extremamente lesivo para a córnea, sobretudo em pessoas mais jovens. Então, a primeira coisa é não coçar os olhos, tratar as alergias oculares e ter um acompanhamento próximo. Tá? Por quê? Porque com acompanhamento próximo a gente consegue saber se essa doença está estável e a gente vai continuar acompanhando ou se ela está avançando. Então, quando a gente já não está coçando os olhos, está fazendo o tratamento da alergia e mesmo assim o ceratocone está avançando, existe um tratamento chamado crosslinking da córnea. O que é esse crosslinking? O crosslinking ele nada mais é do que a aplicação de uma vitamina na córnea, que é a riboflavina, que é uma vitamina que chama a vitamina B2, e em contato com a radiação ultravioleta, ela promove uma reação química na córnea. E essa reação química vai deixar as fibras de colágeno da córnea mais rígidas. Então vai aumentar a rigidez da córnea e, consequentemente, vai evitar que essa córnea fique cada vez mais protusa e que distorça a visão da pessoa. Que interessante. E é possível ficar estável, doutora? Sim, é possível ficar estável. O crosslink ele é bastante eficaz, assim, então mais de 80% das pessoas que fazem o crosslinking têm um bom controle da doença aí por alguns anos. Então é o tratamento assim de escolha quando a gente percebe que a doença está avançando. Que legal! E a outra forma? E aí a segunda etapa do tratamento do ceratocone é a reabilitação visual. Por quê? Porque um ceratocone leve, muitas vezes ele vai ter uma visão totalmente normal com o uso de óculos. E vai ficar bem e o óculos vai funcionar. Agora, ceratocones mais moderados, mais avançados, muitas vezes não tem melhora com o uso de óculos. Porque a córnea tem uma irregularidade tão grande que os óculos não conseguem corrigir. Nesses casos, com relação à reabilitação visual, a gente tem algumas opções de tratamento. Uma das opções é o uso de lentes de contato rígidas. Que são aquelas mais durinhas. Isso, aquela lente mais durinha. Existe também um modelo de lente de contato de ceratogel para ceratocone, mas daí são todas lentes especiais para ceratocone. Lentes rígidas, ceratogel ou lente de contato escleral, que é uma lente mais rígida que se apoia aqui nessa parte branca do olho. Então, essas lentes, elas têm a capacidade de, enquanto a pessoa estiver usando, elas vão deixar a superfície do olho regular. E, consequentemente, os raios de luz que entrarem nos olhos vão se deparar com uma superfície regular e a imagem vai chegar com uma maior qualidade dentro do nosso olho. Então, as lentes de contato, elas funcionam muito bem para pacientes que têm ceratocone. Que demais! E quando é necessário uma cirurgia? Existe? Existe. Né? Que é o transplante. Exato. Então, assim, a gente vai numa escadinha. Então, a cirurgia do crosslinking, ela não tem o intuito de melhorar a visão. Ela tem o intuito de estabilizar. Daí, para melhorar a visão, a gente já está no outro braço do tratamento. Que aí, quando a lente de contato ela não é eficaz, existe uma cirurgia que chama implante de anel intraestromal. O que é isso, né? O anel intraestromal, ele na verdade é um arco de um anel que a gente implanta no meio da córnea, dentro do estroma da córnea, com o intuito de corrigir parte dessa distorção. Então a gente analisa a estrutura da córnea e usa o anel para corrigir parte dessa distorção e, consequentemente, melhorar a qualidade da visão. Quando o anel, o ceratocone ele já é muito avançado, o paciente não se adaptou com o uso da lente de contato, o anel já não está indicado porque o ceratocone é muito avançado. E essa cirurgia, ela é complicada, doutora? A cirurgia do anel? É uma cirurgia que ela envolve muito cálculo. Então, a gente precisa analisar a anatomia da córnea e calcular exatamente a espessura do anel, calcular o comprimento desse anel, a profundidade. Então, é uma cirurgia que envolve muito análise, muito cálculo, mas o procedimento cirúrgico em si é relativamente tranquilo. Legal. É uma cirurgia muito menos invasiva do que um transplante de córnea. É uma cirurgia que ela é na superfície da córnea. Então, o paciente opera, implanta esse anel, vai embora para casa no mesmo dia. No dia seguinte, já tem um conforto maior e esse anel ele vai remodelando o formato da córnea durante os meses. E aí, consequentemente, a gente espera obter uma melhora da qualidade visual. E aí não precisa trocar mais? Não, a grande maioria das vezes a gente não precisa trocar esse anel. Existe, às vezes, necessidade de ter que colocar um segundo segmento ou fazer uma mudança do anel? Pode acontecer. Mas, na maioria das vezes, esse implante de anel ele consegue regularizar a superfície da córnea e melhorar a visão. A cirurgia do anel é importante quando a gente fala disso, porque ela não é uma cirurgia
refrativa no intuito de assim, fiz o anel, tô com a visão perfeita. Ela vai corrigir parte da distorção da córnea. Então, muitas vezes é necessário o uso de um óculos por cima do anel, ou adaptação de uma lente de contato, às vezes uma lente de contato mais simples, até mesmo uma lente gelatinosa que é mais confortável do que uma lente rígida. Mas o anel, ele é uma opção interessante para aqueles casos de pacientes que não se adaptaram com lente, em que os óculos não funcionam e que ainda está muito cedo para pensar num transplante de córnea. E o transplante? Isso, o transplante, ele é a última opção dentre essa linha, né? É a opção de tratamento em que a gente troca a córnea. Então, no transplante de córnea, a gente tira essa tampinha do olho e recebe uma córnea de um doador. Alguém que já faleceu, que doou os órgãos, essa córnea foi preservada e ela é transplantada. Então, a gente dá uns pontinhos mesmo, a gente costura uma nova córnea no lugar dessa córnea. E o transplante de córnea, ele é reservado principalmente para aqueles casos em que o ceratocone é muito avançado, em que o paciente às vezes já teve alguma opacidade da córnea, então a córnea já não é transparente. E aí a gente tem duas modalidades de transplante para ceratocone. Tem um transplante que a gente troca a córnea inteira. Então a gente tira a tampinha e coloca uma outra tampinha. E tem um outro tipo de transplante que a gente só troca a camada mais externa da córnea, que é o transplante lamelar anterior, que a gente mantém as células de dentro da córnea e faz um transplante só dessa camada externa, que é a camada que tem mais distorção no ceratocone. Nossa, doutora, eu tenho mais perguntas, mas a gente tem uma aqui também, já vou colocar. Alba Souza, Lupécio, São Paulo, boa tarde. Gostaria de saber qual a diferença do ceratocone para marginal pelúcida. É pelúcida, doutora, que fala, ou pelucida? Isso, pelúcida. Pelúcida, degenerativa, pois meu filho apresenta essa patologia. O que é, doutora? Qual que é a diferença? A degeneração marginal pelúcida, tanto o ceratocone quanto a degeneração marginal pelúcida, elas entram na categoria de ectasia da córnea. São doenças ectásicas. Doenças ectásicas são doenças que alteram o formato da córnea. A diferença é que a degeneração marginal pelúcida, ela geralmente dá um afinamento da córnea e protusão inferiores aqui. O ceratocone, a maioria das vezes ele é inferior, mas ele pode também se localizar de outros formatos. E a degeneração marginal pelúcida, muitas vezes a gente tem a doença em adultos, em idosos, e o ceratocone ele tende a ser em pessoas mais jovens. Muitas vezes as doenças se confundem. Por quê? Porque elas são doenças que estão no mesmo espectro clínico. Então, muitas vezes um ceratocone tem um formato de degeneração marginal pelúcida. Então, assim, são doenças que estão dentro do mesmo braço, digamos assim. Elas têm a mesma fisiopatogenia, mas elas têm algumas características clínicas um pouquinho diferentes umas das outras. E os tratamentos também? Os tratamentos tendem a ser parecidos, tá? É a mesma coisa. Só que a degeneração marginal pelúcida geralmente não é tão grave quanto o ceratocone. O ceratocone tende a dar uma progressão pior, tende a ser mais agressivo. E doutora, como que é a recuperação de um paciente que faz o transplante? Então a recuperação, ela precisa ser vista, o pós-transplante de córnea é um acompanhamento muito próximo. Por quê? Porque geralmente a gente dá pontos na córnea. Então a gente troca a córnea e dá alguns pontos nessa córnea. Então o paciente ele precisa ir com uma certa frequência, a primeira semana ele vai no primeiro dia de pós-operatório, depois com uma semana. Estando tudo bem, esses retornos vão sendo espaçados para 15 dias, um mês. E aí a gente começa a tirar esses pontos. Então os pontos eles não ficam para o resto da vida na córnea. Depois de alguns meses, esses pontos começam a ser retirados de acordo com o grau do olho. Então, se a gente percebe que está um astigmatismo muito alto, a gente tira um pontinho para tentar deixar essa córnea o mais regular possível. E aí, ao longo de 1, 2 anos, a gente tende a tirar todos os pontos aí para o paciente reduzir a chance de ter alguma inflamação no ponto, ou às vezes algum pontinho estoura, o paciente fica com uma sensação de areia nos olhos, de corpo estranho. E é importante lembrar que por mais perfeito que o transplante seja, ele tem uma duração, uma vida útil. Por quê? As células da nossa córnea, elas vão com o tempo morrendo. Então, se a gente faz um transplante de córnea num paciente muito jovem, então
um adolescente com 15 anos está com ceratocone, vou fazer logo de cara um transplante de córnea. Às vezes não é a melhor opção. Por quê? Porque por mais perfeito que esse transplante seja, ele não vai durar aí 70 anos, né? Então, essa criança, esse adolescente, com certeza vai ter que ser submetido durante a vida a algum outro tipo de transplante, algum outro tipo de tratamento. Porque o transplante, ele tem uma certa vida útil, digamos assim. E é possível, desculpa a ignorância, doutora, mas a pessoa rejeitar também o transplante ou não? Sim, existe rejeição, mas a vantagem da córnea, a córnea é um órgão muito privilegiado. Por quê? Porque a córnea é transparente, a gente não tem nenhum vaso sanguíneo na córnea. E geralmente as rejeições acontecem porque o nosso corpo vai produzir anticorpos contra aquele órgão que não é nosso, né? Como a córnea não tem vasos, é muito fácil conseguir um doador compatível. Você não precisa fazer aqueles testes de compatibilidade, igual transplante renal, transplante hepático. Por quê? Porque a córnea não tem vascularização. Então, a chance de ter uma rejeição num transplante de córnea é baixa em relação assim, a outros órgãos. E a gente não tem que se preocupar tanto com compatibilidade. Mas existe chance de rejeição, sim. Então, o acompanhamento pós-transplante de córnea é para o resto da vida. Por quê? Porque se estiver tendo algum quadro aí de rejeição, ele é possível de ser tratado para que a gente evite a falência do transplante. Então, o quadro de rejeição a gente trata com corticoides, com alguns tipos de colírios, para tentar restabelecer aí a imunidade do olho saudável e evitar que essa córnea venha entrar em falência, que é quando a gente perde o transplante que foi realizado e aí não tem jeito, tem que fazer um novo transplante. Doutora, a título de curiosidade, porque eu acho que deve ser um trabalho tão minucioso, né? Eu estou pensando aqui, deve ser algo muito incrível e parabéns pelo trabalho. Quanto tempo demora uma cirurgia dessa quando você vai fazer um transplante de córnea, por exemplo, em alguém? E como que é a recuperação? Ela sai com tampão? Como é que isso funciona? A cirurgia de transplante de córnea ela não é tão demorada, não. Geralmente a gente faz com anestesia geral. Por quê? Porque é uma cirurgia que realmente o paciente não pode mexer. Né? Então é feita cirurgias, por exemplo, o anel corneano, crosslink, é feito tudo com anestesia tópica, colírio. Agora, um transplante de córnea, ele já exige uma internação, com uma sedação mais profunda, uma anestesia geral. Então, a gente tira essa córnea, pega a córnea do doador, que é verificada antes da cirurgia, a gente checa o número de células, checa a qualidade da córnea, para ver se essa qualidade da córnea é boa. Em cerca aí, de 1 hora, essa cirurgia de transplante consegue ser feita. Nossa, é rápido. É rápido. Em oftalmologia, as cirurgias costumam ser rápidas, né? Que legal. A gente vê, às vezes, transplantes cardíacos aí que demoram muitas horas, né? Então, transplante de córnea, 1 hora, 1 hora e pouquinho, é possível de ser feito. Transplante de córnea aí, de córnea total, né? Que a gente fala transplante penetrante. Ou um DALC, que é esse transplante laminar. E a recuperação, a pessoa pode sair, ela sai com tampão, é necessário algum cuidado específico, além dos pontos que você contou? Sim, geralmente ela sai com tampão no dia da cirurgia, porque o olho fica mais sensível, às vezes a gente tem que fazer algum tipo de bloqueio, então no dia da cirurgia ela fica com tampão, mas esse tampão já é retirado no dia seguinte. E aí, conforme os pontos estão todos bem coaptados, não tem vazamento no olho, a pressão do olho está boa, a gente vai espaçando os retornos. Mas esses retornos, principalmente nos primeiros 3 meses, tendem a ser mais próximos para controle mesmo de qualquer complicação, de algum ponto, uma pressão que pode subir. Mas é um acompanhamento pós-operatório muito mais minucioso e mais próximo do que, por exemplo, um implante de anel. Que incrível. Doutora, muito obrigada por esclarecer tantas dúvidas aqui, porque a gente vai ficando curioso, né? Você traz o zoião pra gente aqui, a gente fica só olhando e fala como é que é perfeito, né, doutora? E quanto que a gente tem que tomar cuidado com a nossa visão mesmo, né? Porque a gente, às vezes, a gente não dá valor pelo que a gente vê todos os dias, né? E quando começa, de repente, a piorar demais os sintomas, é que a gente vai procurar uma ajuda. Sim, então, com a certeza. importância disso, do trabalho que é tão minucioso e tão perfeito. Seja sempre bem-vinda à nossa casa, viu? Obrigada, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela oportunidade, por trazer um tema tão importante à tona, que a gente tem visto cada vez mais e mais pacientes com ceratocone no consultório. E um recado que eu dou para todo mundo é: não cocem os olhos. E se você tiver o diagnóstico de ceratocone, eu já recebi muitos pacientes apavorados. Não se apavore,
Existem vários graus de doença, existem doenças muito leves que não vão impactar a sua vida, então é importante você buscar um acompanhamento com alguém que tem experiência no assunto para chegar na melhor opção de tratamento aí de forma individualizada. Com certeza. Você de casa aproveita, segue a doutora. O site é o www.doutorajoycefará.com.br, está aparecendo aí na sua tela. E o Instagram e o Facebook, @doutora, DRA, Joyce com Y, Fará. Tá aparecendo para você também. Um beijo. Obrigada, Obrigada, por você ter vindo aqui hoje. Obrigada, eu agradeço. Maravilhosa, né?